Antes de iniciarmos negócios em conjunto, ou empreendimentos controlados em conjunto, quero que você sempre visualize esse esqueminha aí que está feito. Controladas acima de 50%. Existe uma porcentagem mínima a ser considerada. Coligadas tem um intervalo 20, 50, entendendo que 50 é uma zona nebulosa, né? Muito nebulosa. Quer dizer, quanto mais vai se aproximando aí de 50, vai se tornando mais próximo a controle. Então são zonas nebulosas. Quando são outras, né, sociedades, né, que tem aí permanência, que tem que utilizar, né, a conta do ativo não circulante investimentos abaixo de 20%, tá certo? Mas veja só, já o negócio em conjunto, que é o grande grupo do controle, né, ou operações em conjunto, aqui, gente, independe de porcentagem. Aqui o que vale, na verdade, é se eu tenho condições de fazer parte desse conjunto de decisões, porque a decisão sempre vai ser em conjunto, tá? Aqui independe, vou tentar frisar mais uma vez aqui, destacar para você, aqui independe de porcentagem. Se eu tiver 5%, eu tenho que decidir em conjunto. Aqui eu estou mais preocupado com o controle em conjunto do que operações em conjunto, apesar de que as duas podem estar vinculadas, tá bom? Então vamos lá, o que é que o CPC 19 diz? Negócio, tá? Negócio em conjunto é um negócio do qual duas ou mais partes têm o controle conjunto. Pronto, acabou. Ou o controle de um negócio, uma operação, ou o controle, né? Controle realmente conjunto de um empreendimento, tá certo? As partes integrantes estão vinculadas por um acordo contratual. Você está vendo que tudo é um contrato, tanto é que existe a teoria dos contratos, né? Que a empresa é um complexo contratual. O acordo contratual dá às duas ou mais, né, dessas partes integrantes o controle. Tá vendo aí? Todos têm o controle. E isso tem que ter sempre decisão conjunta. Tranquilo? E independe, tá certo, gente? Independe a porcentagem aqui. Pode ser 5, 10. O que vale é o capital, né? Sempre lembrar, o capital votante tem que estar em jogo. Hoje em dia, quando a gente estiver falando de sociedades controladas, coligadas, né, controle conjunto, o nosso foco é sempre no capital votante. Aí vamos lá. O que é um negócio conjunto? É uma operação, olha só, em conjunto ou um empreendimento controlado em conjunto chamado de joint venture. Então veja aí, você está vendo que negócio em conjunto divide em operação conjunta ou empreendimento controlado em conjunto, tá certo? Pode ser que as duas estejam combinadas, mas são coisas diversas. Eu posso contratar apenas a operação em conjunto e posso empreender controle conjunto, tá certo? Então, controle conjunto é o compartilhamento contratualmente convencionado. Você está vendo que contabilidade está muito preocupado com contratos, né? Tudo tem contrato. O instrumento financeiro é um contrato. Estamos estudando o quê? Coligadas controladas de joint ventures são contratos. Aí vamos lá. Do controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem um consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Então você está vendo que tem que ser unânime. Todos devem participar da decisão. O processo decisorial, tá certo? É conjunto. Tranquilo? Fácil. Aí vamos lá. Observação. O controle conjunto existe somente quando decisões acerca das atividades relevantes, aquelas que nós vimos, quais são as atividades, o controle sobre o quê? Sobre políticas financeiras ou operacionais. Exige o consentimento unânime das partes integrantes que controlam o negócio coletivamente. Então não existe aqui, não existe decisão individual. Em negócio em conjunto, nenhuma parte integrante controla individualmente o negócio. Pronto. Ou todas as decisões são por consentimento unânime, ou não existe controle em negócio conjunto. Acabou. Fácil de entender demais.
Aí vamos lá. A parte integrante que detém o controle conjunto do negócio pode impedir que qualquer das outras partes integrantes ou grupo de partes integrantes controle um negócio. Então, desculpa, controle o negócio. Significa então o quê? Uma das partes, que também detém controle, pode impedir outra de tentar controlar unanimemente. Porque aqui, gente, a exclusão, aqui a exclusão da individualidade. O consentimento aqui ele tem que ser unânime. Tranquilo? Aí vamos lá. Um negócio pode ser caracterizado como sendo um negócio em conjunto, ainda que nem todas as partes integrantes tenham controle conjunto do negócio. Uma exceção à regra, tá bom? Uma exceção à regra. Mesmo que todos não tenham o controle, as decisões ainda devem ser conjuntas. Tá certo? Mas isso aqui é uma coisa que não se caracteriza de uma forma tão fácil, porque como eu já falei para vocês, é essência, né? É essência hoje em dia. Inclusive o joint ventures é uma coisa que eu tenho que visualizar o quê? Essência, tá certo? Essência, essência sobre a forma. Mas esse tipo de essência é mais difícil aqui a aplicação no Brasil, porque no Brasil nós somos contratualistas, no Brasil nós somos legalistas. Então, esse tipo de caracterização que lá fora pode incorrer, aqui é mais difícil. Aqui o contrato ele vai dar exatamente o consentimento ou não. Eu estou falando na prática, tá? É mais difícil, entendeu? Mais difícil ter esse tipo de exceção aqui, tá bom? Mais uma vez, lembrando, independe a porcentagem. Se o controle ele é conjunto ou se a operação em conjunto tem que ser unanimidade. Operação em conjunto, né? Tipos de negócio em conjunto. Quais são? Primeiro, joint operation, né? Ou operação em conjunto, é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes que detêm o controle conjunto do negócio têm direito sobre ativos e têm obrigações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são denominadas de operadores em conjunto. Um exemplo muito bacana é de um livro que eu tenho que fala sobre FRS e ele fala exatamente como é que eu caracterizo uma operação em conjunto. Duas empresas de petróleo, por exemplo, né, precisam de um maquinário pesado para fazer as perfurações. Para que, né, para que eles não façam isso de forma individualizada, aumentando o custo, o que é que eles fazem? Eles fazem uma operação em conjunto. Eles adquirem esse maquinário passivo, por exemplo, um maquinário ativo, né, contratando um passivo, e eles contratam esse equipamento de perfuração em conjunto. Seria uma operação em conjunto onde duas empresas de petróleo, né, têm ou detém o controle conjunto desse ativo e desse passivo, se no caso eles contratarem, né, através do empréstimo, financiamento, seja lá que forma passiva eles vão contratar, tá certo? Esse exemplo ele é maravilhoso para a gente visualizar, quer dizer, duas empresas de petróleo precisam fazer as perfurações para que o custo deles, inclusive, diminua, eles fazem operação ou uma operação em conjunto, no caso desse maquinário. Já o controle conjunto, tá aí, o empreendimento controlado em conjunto é um negócio, ele considera negócio. Aqui a gente trata mais dentro da negocialidade econômica, não do negócio, lógico, o negócio jurídico, os negócios jurídicos fazem parte dessa relação, tem que ter aqueles, né, aqueles três requisitos, né, que o direito traz conosco. Mas aqui a gente está preocupado mais com a operação econômica mesmo, né, com o sentido econômico. Aí veja só, um negócio em conjunto, segundo o qual, ó, é um negócio, desculpa gente, vou ler novamente, é um negócio em conjunto, segundo o qual as partes que detêm o controle conjunto do negócio têm direito sobre ativos líquidos do negócio. Então, a aquisição do PL. Bom, em outras palavras, é isso aí. Ativos líquidos, o que são? Ativo menos passivo. Se meu ativo ele é maior, né, do que meu passivo, vai sobrar os ativos líquidos. Se eu conseguir, né, pagar tudo aquilo, né, com meus ativos e sobrar, vai sobrar apenas os ativos líquidos que não estão o quê? Que não tem nenhuma obrigatoriedade com esse passivo. Vai ficar somente o quê? Os ativos líquidos que a gente chama também, tá certo? De PL, não tem nenhum problema.
essas partes são denominadas empreendimentos em conjunto. Eu estou adquirindo cotas e ações em conjunto de uma determinada empresa, entendendo que a partir desse momento existe o quê? Decisão unânime. Tranquilo? Vamos ver aqui uma observaçãozinha. Observação. Operação ou operações em conjunto e empreendimentos controlados em conjunto podem coexistir quando as partes realizarem diferentes atividades que fazem parte do mesmo arcabouço contratual. Adquirir, né? Adquirir uma dessas, né, empresas aí de petróleo, ok? Tendo o controle, né, conjunto, e posso exercer, como a gente viu agora o exemplo do maquinário, utilizar também, né, essa operação em conjunto. Elas podem coexistir, aquilo que eu já tinha falado para você. Tranquilo? Mas esse exemplo das empresas de petróleo utilizando esse maquinário, dá para você entender o que é realmente uma operação em conjunto, né? Já o controle, ou empreendimento controlado em conjunto, eu vou lá para os ativos líquidos, eu adquiro, tá certo? Os investimentos, em forma de investimento, melhor dizendo, eu adquiro os ativos líquidos em forma de investimento, tá certo? E todos os participantes têm que decidir de forma o quê? Unânime. Beleza? Aí vamos lá. Esquemazinho massa para você entender sobre joint ventures. Eu acho esse gráfico, né? Inclusive esse gráfico é do CPC. Esse gráfico ele é perfeito, né? Na verdade, esses balãozinhos aí, olha só que bacana. Avaliação do controle conjunto. O acordo dá o controle coletivo às partes, se não, não se aplica o CPC. Pronto. Se não tem controle coletivo, já descarta. Tem, beleza. Tem um controle coletivo. Entendendo que controle coletivo, eu posso ter controle coletivo de outras maneiras, né? O controle coletivo. Mas nesse caso, aí o que é que ele diz? Além do controle coletivo, exige consentimento unânime, quer dizer, todo mundo tem que decidir de forma unânime, não pode uma das partes somente divergir. Tranquilo? Aí veja só que bacana. Se não, não aplica o CPC 19. Se sim, aplica o CPC 19. Pronto, essas duas condições, né, elas têm que existir para o quê? A aplicação do CPC 19 ou para ser uma coisa chamada negócio em conjunto. Tranquilo? Fácil demais? Beleza? Então, ótimo, tá certo? Agora, como é que a gente faz aí a avaliação? A estrutura do negócio em conjunto tem que ser sempre avaliada. Que foi que eu falei para vocês. A partir de agora o CPC exige que você avalie a influência significativa. Você tem que avaliar o quê? O controle. Você tem que avaliar o controle conjunto, tá certo? Então ele manda avaliar sempre a estrutura do negócio em conjunto. Quando o negócio em conjunto for estruturado por meio de veículo separado, qual é a forma legal, quais os termos do contrato, né? E quais são os fatos e circunstâncias que são relevantes. Pronto. Tá aí, gente. Eu acho que a gente poderia estender um pouco mais do CPC 19, mas eu não tenho tempo, tá bom? Entendendo que cada estrutura legal dessa, né? Cada estrutura legal dessa tem pelo menos aí 30 laudas. Então não tem como nós esgotarmos toda a estrutura legal. O que vale é você entender o que cada uma dessas estruturas e entender como os lançamentos funcionam. Tranquilo? Beleza? Pronto. No nosso próximo, né, assunto, nós vamos ver exatamente o roteiro para classificar as participações societárias. A gente vai verificar esse roteiro em árvores de decisão. Acredito que os CPCs eles têm, eu peguei isso aqui, né, de livros doutrinários, acredito que foi do Marcelo, ou foi do Hernandes, ou foi da própria, do próprio manual das sociedades, mas nós vamos estudar esse roteiro para se nós iremos classificar em coligadas, controladas, né, se vai ser joint event, depois quais são os CPCs para cada um deles, tá certo? Provavelmente o meu está um pouco mais antigo, deve estar o CPC 38. Antes, né, antes do próximo vídeo eu vou corrigir, tá certo? Já colocar o CPC 48, porque o CPC 38 ele foi revogado. Então, beleza, gente? Até o próximo vídeo. Bons estudos. Lembrar, mais uma vez, de uma forma muito rápida, que eu estou sem tempo. Controladas, mais de 50%. Coligadas, entre 50 e 20. Entendendo que 50 é uma zona, né, nebulosa, né? Para ser outras, menos de 20. No entanto, para ter o quê? Para ser classificado como, né, empreendimentos em conjunto, não tem porcentagem. O que equivale? Aqueles requisitos, principalmente decisões unânimes. Valeu, até o próximo vídeo.